pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E hoje vamos bater um papo aí sobre estereótipos, padrão, noção de gênero, sexo e dessas coisas todas. Antes de mais nada, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número de amigos possível. Fazer esse canal crescer. Bem, quero que vocês saibam que assim, o intuito do canal é sempre da gente ter uma cultura de paz, onde a gente possa conversar, onde a gente possa ter um diálogo civilizado, para que a gente possa criar um mundo melhor. Então, não só na minha realidade, como a realidade de cada um de vocês que está me assistindo. E eu não tô aqui jamais para ficar passando em verdades ou ficar aqui discutindo idiotice. Não, nós estamos aqui para conversar sobre coisas saudáveis, curiosidades históricas e não para ter um quebra-pau sem sentido, pessoas lunáticas aqui falando um monte de besteira. Se tiver esse tipo de coisa, agressões verbais e esse tipo de coisa, eu vou ter que deletar e tomar as medidas cabíveis, tá? Aqui é uma rede do bem, ok? Vamos lá, os estereótipos, né? Eu vou falar o estereótipo da tal família tradicional brasileira. O que seria essa família tradicional brasileira? Né? A minha família é um baita estereótipo de família tradicional brasileira. Então, eu tenho uma família onde os meus pais são casados, eu tenho o privilégio de ter os meus pais casados, mesmo eu tendo 32 anos, eles nunca se separaram. Né? Outro estereótipo da família tradicional brasileira. Nós somos uma família urbana, é uma família que tem aí filhos, né? Então tem a menina, o menino, é uma família, assim, a gente é claro, apesar da gente ter toda uma descendência aí de negros, portugueses, índios, a gente é uma mistura total, mas a gente é visivelmente claro. Ok? Sim, a gente tem o estereótipo, né, dos pais, a mãe que fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, e o pai que vai trabalhar, que esse é o estereótipo que já está perdendo, porque hoje em dia é meio difícil não ter os dois trabalhando. E aí a questão do número de filhos também está diminuindo. Então, esse é o estereótipo da família brasileira. Outro estereótipo é todos são heterossexuais. Então, a heterossexualidade cabe aqui como norma, ok? Então, assim, esse estereótipo de família tradicional brasileira, quando foge um pouquinho desse padrão, esse padrão já é questionado, porque esse seria, em tese, o verdadeiro padrão. Eu sou um estereótipo de feminilidade, né? Muitas vezes, assim, eu já fui bem o estereótipo da moça para casar, não sei se eu saí um pouquinho do estereótipo, porque aí depende da região, o estereótipo também vai mudando. Então, como a minha família é um pessoal que é o nordestino lá de Pernambuco, que veio para cá, a minha família também vem de uma região bem afastada, lá na época que minha mãe veio para cá, as coisas eram bem diferentes por lá, é óbvio que as coisas mudaram, mas tem aquela questão da mulher solteira tem que ter cabelo comprido, como se fosse quase uma norma. Outra norma que tem determinadas cores de cabelo que lá você acaba não usando muito, que até hoje existe uma cisma com cabelo vermelho que eu pintava. Agora eu tô com cabelo rosa, então sai um pouquinho desse padrão. E a outra questão é o estereótipo de feminilidade, né? Eu nunca falei baixo, que é o estereótipo da moça comportada, naturalmente falar baixo. Então, pelo fato de eu nunca falar baixo, sempre foi um problema, né? Que as pessoas sempre ficam falando, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Eu tento falar, mas minha voz é naturalmente alta. Vamos ver outro estereótipo que eu acabo sendo estereótipo muito de feminilidade. O que seria essa feminilidade? Virou até um adjetivo, né? O feminino. Então, o feminino é sempre uma coisa assim, suave, amena, meiga. Então, a feminilidade já reproduz esse sentido, né, de coisa meiga, cores claras e assim por diante. Agora vamos para o estereótipo do masculino.
Então a gente já põe em mente alguns tipos de roupa, né? A tal da camisa polo, a camiseta, né? A calça, os shorts. Então o tal da figura do lenhador, aquela figura da masculinidade. E aí a figura da masculinidade, por mais que existam homens mais tímidos, o estereótipo da masculinidade já comporta a confiança, enquanto o estereótipo da feminilidade já é aquele estereótipo, a moça comportada para casar. Tá mudando isso, mas quando a gente pensa em estereótipos, a gente pensa nisso. Outro estereótipo, que é o estereótipo bom, a gente acredita que essa família nunca vai ter discussões de quebrar prato por aí. Então é uma coisa que nunca teve aqui em casa. Ainda bem, é óbvio que discussões são muito comuns para qualquer lugar. É óbvio que aqui também vai ter alguma discussão, alguma divergência de ideias, que é óbvio, né? Você fica ali mais de 30 anos convivendo com a mesma pessoa, é óbvio que uma hora alguém vai fazer uma coisa que você não gosta, e as coisas sempre foram resolvidas aqui na base da conversa. O estereótipo da mãe, né? Minha mãe não trabalhou fora por N motivos, então ela se dedicou completamente à casa, ao cuidado da casa, ao bem-estar da família, aos nossos estudos. Ao mesmo tempo que o meu pai, assim, ele é um estereótipo de pai, porém é até melhor que o estereótipo do pai, porque muitas pessoas colocam o pai como se ele não tivesse obrigação com os estudos do filho. E aí, no caso do meu pai sempre foi um cara que acompanhou os nossos estudos ali, né? E aí minha mãe era mais pro lado da humanas, né? Ela gostava, às vezes ela lia os livros comigo, ela conversava questões relacionadas sempre às matérias, né, humanas e assim por diante. E o meu pai é ótimo em exatas. E sempre quando a gente tinha alguma dificuldade em matemática, ele estava ali para acolher a gente. Então, esse é o estereótipo da família tradicional brasileira, né? E tudo que foge desse estereótipo, a gente não conhece ou a gente acha estranho. Ou seja, uma pessoa que foge da norma. Eu sou uma pessoa que aparentemente extremamente delicada, usa vestidinho. Se eu usar uma roupa muito larga, eu sendo mulher, alguém vai estranhar. Se eu tiver uma postura mais enérgica, apesar de ser mais comum, as pessoas vão falar o quê? Nossa, as mulheres estão perdendo aquela feminilidade, que é o que as pessoas falam, nossa, a mulher agora tá igual a homem. Caramba, os caras ficam toda hora xingando a mulher, né? A mulher no trânsito, ela é fechada por ser mulher. Se ela não for agressiva no trânsito, ela não consegue, né? Às vezes ela para até de ser um pouquinho dela mesma, né? Da essência dela, porque senão ela vai ser morta no trânsito, porque o cara vai fechar ela por ela ser mulher. A questão do homem também é aquela questão de quando o cara é muito compreensivo, muitos às vezes até falam assim, não é macho o suficiente, né? Então é uma espécie de estereótipo. Tem um outro estereótipo do brutão, né? Do homem bruto, que também é aquela questão de, tem que mostrar que você é macho pra caramba, então tem que coçar o saco, tem que falar que vai mijar, tem que mostrar que você é ogro pra mostrar a sua masculinidade. Existem pessoas que são criadas assim. Então, quando isso é o padrão para ele, ele acha que é certo. Que é aquela coisa da virilidade, da força, de ser bruto. Então, se o cara é um cara extremamente educado, muitas vezes esse cara que é criado dessa forma vai achar estranho, né? E aí já vai associar esse cara delicado a algo negativo. Que é a questão, assim, quando a gente pega e pensa em homossexual, a gente acaba pensando que todo homossexual é delicadinho. E nem sempre é assim. Existem, quando o homem é delicado, ele foge do estereótipo e, lógico, ele acaba sendo hostilizado. Da mesma forma, a mulher que sai desse padrão naturalizado, como se a mulher tivesse que estar sempre delicada, a mulher associada à limpeza. Mas a limpeza para a mulher, ela tem que estar sempre maquiada, ela tem que estar com o salto, se ela está numa posição de destaque, mesmo que o salto
incomode, ela tem que estar mostrando que ela é quase uma fada. E o homem é quase o lenhador ali, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma figura mais respeitada. Então tudo que foge desse padrão, por exemplo, uma mulher que gosta de exatas, um homem que vai para o lado mais sentimental da coisa, vai fazer letras, vai fazer psicologia, ele às vezes é questionado por conta disso. E aí, por que eu estou falando dessa questão de estereótipos e de padrão? A gente padroniza coisas até engraçadas, por exemplo. Aqui no Brasil a gente é super misturado, né? E a gente padroniza o branco. Então, muitas vezes, quando foge do padrão, a gente nem sabe que existe. Por exemplo, a questão do trans, né? A mulher trans, o homem trans. Muita gente nunca viu um trans pessoalmente. Então, assim, quando você pega e vê uma pessoa que ainda não tem aquela passabilidade, que seria a passabilidade, a pessoa mais próxima possível do padrão hétero, essa pessoa olha para o trans como uma coisa estranha. A mesma coisa, o homossexual, tanto a lésbica como o homem, todas essas pessoas tendem a ser hostilizadas. É óbvio que o trans vai ser mais hostilizado porque ele é uma coisa mais aparente. E aí a gente tem uma questão assim, por que a gente precisa falar sobre essas coisas, sobre o diferente, em sala de aula? Para que essas pessoas diferentes não sejam hostilidades a um ponto tão extremo que faça com que elas não valorizem suas próprias vidas, ou também possa fazer com que muitas pessoas se sintam autorizadas a atacar o diferente, né? Então, assim, uma educação baseada no respeito é uma educação que vê todo mundo. Por exemplo, a violência doméstica é muito grande e muitas mulheres foram mortas. Não estou falando que não existem mulheres agressivas, porque gente ruim existe em todo lugar. Mas se você pegar as estatísticas lá do IPEA, que eu vou fazer um vídeo separando as estatísticas atuais, porque saiu o IPEA agora a semana passada, se eu não me engano, saiu o novo IPEA de 2019, então eu posso passar as estatísticas atualizadas. A gente sabe que quem morre mais? De todos os grupos, assim, a mulher morre mais por essa questão de que o homem se sentir dono da mulher por uma questão aprendida, né? O gênero é uma questão ensinada. Na nossa cultura ocidental, a gente acha que o conceito de mulher é mulher feminina que fica esperando o homem, o príncipe encantado chegar, e a noção do homem é que ele é o príncipe encantado, o salvador que vai salvar a sua vida, né? E que tudo que você precisar você vai pedir para ele. A gente às vezes naturaliza isso, como se a gente, mulher, não fosse capaz de, por exemplo, consertar uma porta sozinha, de colocar uma prateleira. E é uma coisa que vai ficando no automático e a gente tem como normal, como se a gente realmente não tivesse capacidade de pregar um quadro na parede, né? E aí o homem também tem aquela questão de que o homem não repara. Não, ele é treinado para não reparar. E a mulher é treinada para reparar em determinadas coisas. Então, às vezes, né, a questão das exatas, existe a questão do treinamento também para a mulher seguir determinadas áreas e o homem seguir outras. Esses estereótipos são tóxicos? São, porque se você é diferente desse contexto todo, você já se sente mal com isso. Então é uma mulher que se vê numa área de exatas, é uma mulher que quer fazer artes marciais, é um homem que quer fazer teatro, e essas coisas sempre acabam entrando em conflito. E aí a gente tem a questão do local onde a pessoa vive. Eu tenho a boa sorte de morar em São Paulo. Em São Paulo, no caso, é o estado com o menor índice de violência contra a mulher. Engraçado que toda vez que eu vejo notícias de violência contra a mulher, geralmente é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esses aqui, são de longe os menos piores, né, do Brasil. O Brasil ainda assim está em 5º lugar de violência contra a mulher. No caso de 5º lugar de feminicídio mesmo, que é aquela morte provocada por questões de gênero, do cara sentir que a mulher é inferior a ele e por uma questão de gênero ele tem um ódio à mulher porque ela está querendo ascender profissionalmente, porque a mulher diz não e o cara não aceita que uma mulher diga não.
Então essas questões vêm à tona, tá? E qual é o papel do Estado nisso daí? Por que o São Paulo é o estado com o índice menor de violência contra a mulher? Políticas públicas. Aqui em São Paulo começou a ser implantado vários projetos, inclusive projetos onde esses homens que cometeram o feminicídio têm uma educação para que eles não venham a cometer esse tipo de violência. Muitos até que provocaram assim, violência doméstica mesmo, existem projetos aqui em São Paulo, variados projetos, né? A educação também, às vezes, é falado nas escolas, essa questão de ter respeito ao outro. Então, a questão da educação sexual, mais uma vez, muita gente chega e fala que educação sexual é ensinar as pessoas a ter uma relação sexual, e não é nada disso. Às vezes, a educação sexual é simplesmente falar para a menina que a menina menstrua e quais são os cuidados que ela tem que ter com a menstruação. Falar para o menino que ele tem que ter respeito pela mulher, que a mulher pode fazer coisas iguais. O menino pode brincar de boneca e a menina pode brincar de construir casa, de construir prédio, brincar de carro, que isso não vai atrapalhar ela a ser quem ela é de verdade. Né? E que esses estereótipos muitas vezes impedem a gente de ser quem a gente realmente é. E isso causa realmente um ódio. Muita gente é criada na base do medo, e esse medo faz com que a gente não conheça o universo que tem ao nosso redor. Então essa questão de gênero é uma questão de educação. E o Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando do governo federal ao todo, como um todo, as prefeituras, todos os órgãos públicos aí, tem uma função fundamental aí de educar as pessoas para a não violência. Então eu falo de feminicídio, mas, por exemplo, essa questão de gênero às vezes é tão forte que ter uma educação pode mostrar que tanto homens quanto mulheres não devem ser violentos. É uma coisa geral. A gente também tem que pensar, o vídeo vai ficar muito grande, na questão da invisibilidade também, só para fechar o vídeo, tá? A gente só vê aquilo que está na nossa frente. Todos esses diferentes que aparecem por aí, por exemplo, eu sou branca. Para eu conhecer, por exemplo, que uma mulher negra tem uma especificidade X, no caso da maquiagem, eu tive que assistir um canal direcionado para mulheres negras de maquiagem, chamado Herdeira da Beleza, onde ele mostrava lá o tom mais escuro, onde ele falava que a dificuldade para uma mulher negra brasileira de encontrar uma maquiagem numa loja para o tom dela, porque a gente que é branca, a gente tem 12 tons diferentes de branco, aí a gente não tem nenhum tom de negro, às vezes numa loja famosa. Eu já entrei em lojas famosas aí que não tinha nenhum tom de pele chocolate. Para eu conhecer o outro, eu preciso ter um olhar mais aguçado, eu preciso estudar. Senão eu jamais ia saber que a mulher negra precisaria disso, e isso era negado. Faz pouco tempo que começou a ficar um pouquinho mais acessível, mas muitas vezes essa mulher precisa comprar uma maquiagem internacional, que é muito mais cara, pagar um frete, ou não ter essa maquiagem. Então, assim, são especificidades da mulher negra, é uma especificidade do trans, eu saber o que é uma pessoa trans, o que acontece com ela, né, de saber que cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, e saber que essas pessoas existem no mundo, são formas da gente acabar com essa tal de intolerância. A gente não pode nunca se reger pelo ódio. E quando a gente tem uma educação, quando a gente pode ter um conhecimento ilimitado das coisas, aí também está aquela outra questão de impedir que pessoas leiam determinados tipos de livro, né? É uma coisa que barra o conhecimento e fomenta a intolerância. Esse vídeo é só para vocês pensarem um pouquinho mais sobre essas questões. Eu ando recebendo umas mensagens, às vezes, bem de ódio,
mensagens de pessoas que não entendem os vídeos, que não entendem as coisas e saem simplesmente atacando as outras, por exemplo, o estereótipo da mulher que luta por seus direitos, né? Que aí eu vou colocar em outros vídeos, que aí eu acabo recebendo esse ataque, como se eu fosse e acabo sendo porta-voz de muitas mulheres, que é a questão, mais uma vez, da pessoa não se educar para procurar entender o outro, e a única forma que a pessoa tem de responder a esse tipo de coisa é com ataques pessoais e com intolerância que gera essa violência. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Eu só queria parar um pouquinho para a gente conversar com paz, com educação. E vamos para os próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever, de dar o joinha e de passar para o maior número de pessoas. E eu quero aí saber a opinião de vocês, o que vocês entenderam, essas questões de gênero, estereótipos, alguma reflexão que vocês tenham tido aí, pode deixar aqui embaixo que eu vou adorar receber os comentários de vocês. Tchau, tchau, gente!